Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. A jornada de compras do consumidor começa na internet e nas redes sociais. Por isso, é importante que a empresa saiba se comunicar com o seu público por estes canais. Mas como deve ser a comunicação? O podcast Empreenda Assim conversa sobre o assunto com a jornalista Thaís Pismel, instrutora da Escola de Negócios da Assim, com cursos voltados para este tema. Thaís, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço, fico à disposição aí para mais informações. Thaís, como deve ser a comunicação nas redes sociais de uma empresa? Precisa ser muito objetiva, precisa ter clareza do público que a empresa quer atingir. E para isso existem ferramentas dentro das próprias redes sociais que a gente pode utilizar para conhecer o nosso público. Então, colocando caixinha de perguntas, por exemplo, no Instagram, enquetes. E aí, filtrando esse público, conhecendo ele a fundo, a gente consegue fazer um planejamento para postar os melhores conteúdos para que converta em vendas, que é o principal objetivo. Todo funcionário pode desempenhar esta função? Eu falo que qualquer pessoa pode aprender a mexer nas redes sociais, né? Desde que tenha vontade e um pouco de paciência, porque algo que parece também muito simples, tem algumas técnicas que a gente pode utilizar para usar da melhor maneira. Nos cursos da Escola de Negócios da Assim, geralmente quem participa são funcionários de empresas, né, que não tem nenhum relacionamento, assim, nenhuma habilidade com marketing, mas que o dono da empresa quis treiná-los, pessoas que já estão dentro, né, há 2 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, o dono da empresa quis treiná-los para habilitá-los para trabalhar com marketing. Então, a gente faz todo esse trabalho, né, para treiná-los, para que eles possam ter essas habilidades e fazer o que os empresários desejam. Você pode dar exemplos de tópicos do conteúdo dos cursos? A gente ensina desde o princípio, né? Como descobrir o seu público, a sua persona, como traçar uma linha editorial de comunicação nas redes sociais, como produzir esse conteúdo, que daí vai desde a legenda até a arte que você vai postar, ou uma foto, um vídeo, né? As configurações das ferramentas, então principalmente colocar a conta do Instagram, por exemplo, como empresarial, não deixar ela como pessoal, porque aí a própria ferramenta já entrega outras possibilidades, né, de uso dela, e a gente trabalha bem a prática mesmo, dando exemplos de postagens, de conteúdos, como fazer, que tipo de conteúdo é mais atrativo, como fazer também um impulsionamento nas redes sociais, porque além desse tráfego orgânico, a gente também pode fazer o impulsionamento, né, que é o tráfego pago, para atingir mais pessoas. Então, o objetivo é ensiná-los para que eles saiam do curso ali capacitados para produzirem um bom conteúdo e terem um melhor engajamento nas redes sociais, sempre buscando, né, fortalecer a marca e também converter em vendas, tanto de produtos quanto serviços. Qual é a importância de saber lidar com essas ferramentas no mundo de hoje? O mundo de hoje está completamente digital, né? Com essa possibilidade de ter em suas mãos, né? Tudo está conectado o tempo todo pelo celular. A gente precisa se adequar a esse mundo, né? Quem não veio do digital, são gerações mais antigas, talvez tenha um pouco mais de dificuldade para aprender, mas todo mundo é capaz. E é muito importante a gente utilizar essas ferramentas para vendas, porque a própria jornada de compra do consumidor mostra para a gente que quando alguém precisa contratar um serviço ou quer comprar um produto, ele começa procurando pelas redes sociais. Então, em primeiro lugar, ele vai no Google, né? Então, procura lá, eletricista em Maringá, por exemplo. E também nas redes sociais, os produtos são muito procurados, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, a gente tem que estar preparado para esse mundo, para essas novas tecnologias e habilitado para fazer a comunicação nelas. E é preciso se atualizar constantemente também? Sim, é preciso se atualizar constantemente, porque as próprias ferramentas, elas mudam, né? A forma de trabalhar. O engajamento, ele vai mudando ao longo do tempo.
E vão também colocando coisas novas. Por exemplo, no Instagram, antes a gente não tinha os Reels. Agora nós temos a opção. Então, todo vídeo que entra no Instagram entra em formato de Reels. Aí você precisa aprender a mexer ali nas configurações para poder colocar uma música, para poder fazer uma edição legal, colocar uma transição entre as imagens. E, enfim, então sempre está surgindo coisa nova. Por isso é importante estar se capacitando constantemente. Thaís, é importante ou necessário que o funcionário também apareça nas redes sociais? Olha, é meio polêmico, mas vamos lá. As pessoas se conectam com pessoas. Então, se a gente ficar postando muito produto, muito objeto, a conexão vai ser menor. É fato, né? Que se a gente colocar uma pessoa na frente, o engajamento vai ser muito melhor, a conexão vai ser melhor, a identificação vai acontecer. Então, assim, dá para fazer muita coisa sem aparecer, não precisa estar o tempo todo com a cara ali. Mas o ideal é ter uma pessoa dentro da empresa, uma ou mais, mas pelo menos uma, que assuma ali a imagem da empresa e que possa aparecer, que possa conversar com o público. Uma conversa como se fosse pessoal mesmo, né? Para gerar essa conexão, essa identidade e fidelizar esse público. Todas as postagens precisam seguir um padrão da empresa? Isso, precisa ter um padrão de comunicação. Por isso que existe essa parte, né? Antes de começar mesmo efetivamente na produção de conteúdo, a gente precisa estudar esse público, estudar a linguagem que a gente vai usar, qual que é a mais adequada para a empresa, o que combina com a tradição da empresa, né? Enfim, e usar tudo de forma convergente, precisa ter a ver com a empresa. E na parte de arte, de foto e vídeo e tudo mais, ter uma identidade visual. Para que a pessoa que esteja, por exemplo, mexendo ali no Instagram, está passando, quando ela bata o olho na imagem, ela saiba identificar que é de determinada empresa. Então, isso é muito importante para se diferenciar dentro das redes sociais. E tem alguma orientação para a empresa em relação a publicações polêmicas que podem viralizar de forma negativa? Sim, tem sim. Eu falo também que a gente precisa tomar muito cuidado ao se envolver em alguns temas que não têm a ver com o propósito da empresa. Então, vamos lá, uma empresa, por exemplo, que vende caixas de papelão e embalagens. Para que ela vai se envolver em fazer um post, por exemplo, político? Não tem muita relação. Então, é bom evitar. E a gente também está em tempo de Copa do Mundo, é lógico que todo mundo está voltado para a Copa, assistir os jogos e tudo mais, mas dependendo da empresa também não fica legal falar alguma coisa de jogo que não tem nada a ver. Né? Então vai depender do perfil, por exemplo, um escritório de advocacia que atenda grandes executivos, né? Não tem por que ele ficar falando de futebol. Então a gente tem que tomar um certo cuidado ao envolver temas que não convergem com o público. Então, por isso, é muito importante a gente conhecer muito bem o público, né, com quem a empresa está falando, e não se envolver em certas polêmicas porque não há necessidade, a não ser que seja intencional. Se a empresa quiser realmente viralizar com alguma coisa, né, e aí usar um assunto que está em alta no momento, pode ajudar a viralizar. Mas sempre com muito cuidado para que não não fira, né, a imagem, que não cause nenhum prejuízo. Thaís, obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço. O podcast Empreenda Assim conversou com a jornalista Thaís Pismel, instrutora da Escola de Negócios da Assim. Muito obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.